Oi, gente! Sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Gil e no vídeo de hoje eu vou te contar um pouco como eu construí minha reserva financeira, mesmo sendo pobre, mesmo ganhando muito pouco. Vamos lá? Gente, não tem como contar sobre as nossas experiências e não fazer essa conexão sobre a nossa família. Se vocês acham que é impossível, né, guardar dinheiro sendo pobre, eu entendo vocês. Eu cresci em uma casa onde guardar dinheiro não era uma opção, mas eu decidi mudar essa realidade. Meus pais, eles nunca tiveram, né, a oportunidade de guardar dinheiro. Nós vivíamos assim, com o básico do básico, muitas vezes até menos que isso. Mas eu cresci com um pensamento muito claro de eu não quero repetir esse ciclo, mesmo sem ninguém ali para me ensinar, para me auxiliar, né? Como eu falei, os meus pais, eles não tinham, né, nem conhecimento para isso. Era um período em que era muito difícil. A gente via só no jornal, por exemplo, no Jornal Nacional, a Bolsa de Valores subiu tanto, mas a gente nem passava pela cabeça o que seria, como que as pessoas fazem para investir na Bolsa de Valores. Era algo muito centralizado na elite brasileira. Então, quando surge, né, os aplicativos, né, de bancos, né, os bancos digitais, então a gente passa a ter uma outra perspectiva, né, a gente passa a ter um outro conhecimento aqui, muito com a ajuda também da internet, né, do YouTube, associado nessa inovação das instituições financeiras, né? Mas assim, mesmo sem ninguém para me ensinar naquele período, naquela época, eu fui observando ao meu redor. O meu redor era o meu case, né, assim, de estudo. Né, eu via muitas vezes muitas pessoas, né, mesmo com pouco, mesmo com famílias numerosas, receberem, né, seus salários, né, receberem os valores ali que entravam na, né, em casa, gastando com álcool, né? Eu já falei aqui sobre o álcool, que ele, né, é uma doença que afeta, né, milhares de famílias no nosso país, infelizmente, não só no nosso país como no mundo, é um problema de saúde pública e que precisa ser tratado. Mas eu via também muitas pessoas pegando, né, o pouco que ganhava e investindo em coisas supérfluas. E aí eu comecei a pensar, eu quero fazer diferente, eu não quero isso pra mim, né? Então eu usei muito disso, né, do meu entorno para que eu não repetisse, né, aquele ciclo de cresceu, né, tem que casar e logo já ter filhos antes de pensar em um planejamento familiar estruturado, porque eu acredito que ter uma criança, receber uma criança, você tem que ter essa estrutura, né? Então eu sempre tive isso em mente. Eu não quero ter um filho enquanto eu não conseguir proporcionar a ele uma vida minimamente confortável, até porque as crianças não pedem para vir ao mundo, né? Um filho não pede para vir ao mundo. Então eu acredito sim que é muito mais difícil, né, quando se tem filhos, né, quando você tem um salário muito baixo e aí você tem 2, 3, 4 filhos. Então é muito complicado, principalmente que a gente sabe que a maioria da população brasileira ela vive com um salário mínimo. O fato é que na época eu me recordo muito bem, né, que um dos meus primeiros trabalhos foi como operadora de telemarketing. Eu acho que isso se a gente faz uma pesquisa, muitas pessoas, né, a gente que veio de uma família sem muitos acessos, um dos primeiros trabalhos que a gente tem é operadora de telemarketing. E com operadora de telemarketing eu ganhava R$ 700 por mês, isso mesmo, R$ 700. Mas nessa época eu também não pagava aluguel, né, não tinha filhos, não pagava água, energia, luz, né, então o que que eu pensei? Vou juntar o meu dinheiro, mesmo assim, né. Eu ajudava, obviamente, em casa. É uma outra questão, né, que quando um filho cresce, aliás, na verdade, os filhos mais velhos, principalmente, eles crescem, a gente cresce, e que a gente vem dessa realidade, quando a gente consegue um trabalho, o nosso dinheiro não é só nosso, o nosso dinheiro é da nossa família, e você vai ajudar, sei lá, sua mãe, vai ajudar a
a sua família, né? Assim, quando a gente já cresce com essa consciência, já cresce com essa maturidade, com esse pensamento de ajudar ali na família. E eu lembro que na época eu queria muito, muito, muito um guarda-roupa. E esse guarda-roupa era lindo, né? De porta de correio, espelho imenso. Era um guarda-roupa que eu nunca tinha tido. Só que o guarda-roupa, ele custava R$ 500. E o que eu pensei, gente, se eu pagar R$ 500 nesse guarda-roupa, eu só vou ficar com R$ 200. E na época eu não tinha cartão de crédito, o cartão de crédito era muito difícil para ser aprovado, né, para pessoas que não tinham uma renda muito alta. Eu lembro que esses cartões de bandeira eram muito, muito, muito difíceis da gente conseguir aprovação, mesmo com o nome limpo, porque não tinha renda. Esse é mais um ponto que os bancos digitais vieram para revolucionar o mercado financeiro e que é por isso que eu amo tanto os bancos digitais. Mas aí o que eu fiz, né? Eu recebi o meu vale alimentação e dinheiro. Assim, eles pagavam mais ou menos a empresa de 12 a 15 reais, eu não me recordo bem, mas era uns 15 reais para marmita por dia. Só que eles pagavam junto com o salário. Não era em cartão, como eu tenho atualmente, era em dinheiro. O que eu fazia? Guardava o valor junto com o salário e levava marmita todos os dias para o trabalho. Eu fazia minha comida e levava todos os dias. E eu conseguia guardar, passei a guardar uns R$ 400 do meu salário todo mês. Eu lembro que em 4 meses eu consegui comprar o lindo, tão sonhado guarda-roupa, né? Ali que era o meu sonho mesmo de consumo, né? Mas de uma forma muito bem planejada. Essa é a diferença, né? De você pegar um valor, investir em algo que vai custar muitas vezes 3 vezes mais o valor do seu salário. Então eu sempre fui muito essa pessoa assim, muito cabeça, muito racional com relação ao dinheiro e vários outros aspectos, né, da minha vida. E aí, depois de 4 meses, eu comprei um guarda-roupa e ainda sobrou dinheiro na poupança. Como eu falei, eu não sabia como investir, eu tinha muita vontade, né, de aprender, mas não existia, não era tão de fácil acesso. E isso me deu uma sensação, assim, de autocontrole, de poder tão grande que eu nunca tinha sentido antes. E eu fiquei, nossa, eu consigo, nossa, como é bom você tirar, né, porque na época eu ia lá no caixa eletrônico e imprimia aquele comprovantezinho amarelo e via o valor lá na minha conta. Era muito bom essa sensação. E a partir daí eu não parei mais. E aí chegou a nova fase, né? As fases dos desafios. O tempo foi passando e aí depois eu consegui um trabalho melhor, né? Que aí o salário já era de R$ 1.800, mas eu também recebi o vale alimentação em dinheiro. Mas nesse período eu já tinha minhas responsabilidades, eu já pagava aluguel, né? Luz, água, internet. Porém, eu continuei com o mesmo foco. O que eu fazia? Anotava tudo. Eu sou a pessoa assim, que existe a tecnologia, existe esse aparelhinho aqui, mas eu gosto de anotar tudo em um caderno, em um papel, enfim, numa agenda. E aí eu anotava todos os meus gastos fixos, como energia, água, internet, né, aluguel. E eu passei a cozinhar todos os dias e levava marmita para o trabalho novamente. E aí eu cozinhava em casa, eu fazia compras semanais, principalmente morando só, né? A gente tem uma grande tendência ali de estragar as coisas porque você é sozinha, então eu comprava semanalmente para evitar desperdício, principalmente os alimentos perecíveis, com frutas, né? Enfim. E eu me recordo que quando eu entrei nesse trabalho, em 3 meses eu já havia juntado uns 3, 4 meses, eu já havia juntado uns R$ 3.000, porque a internet era barata, o aluguel também era bem em conta, então eu consegui ali, né, economizar uma vez que eu tava morando sozinha. E assim, eu não passava sufoco com esse salário, pagando aluguel, energia, água, porque a energia muitas vezes vinha zerado, assim, eu via o boleto, vinha zerado, porque eu não atingia aquele consumo mínimo, né, pra que eles fizessem a cobrança, ou a internet eu pagava R$ 60. E sabe o que aconteceu? Algum tempo depois, acho que um ano depois, eu fui desligada da empresa, né, CLT e tudo mais, fui desligada, me pagaram os meus direitos, né, porque foi um desligamento que partiu deles, mas aquela reserva financeira que eu já vinha construindo, foi ela que me sustentou por 6 meses.
Isso mesmo, gente. 6 meses sem eu me desesperar, sem eu pedir ajuda, né, pra família, ajuda pra amigo, né, e também sem voltar pra estaca zero. Foram 6 meses, assim, que eu sou muito, 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 muito feliz, né, assim, foi um desafio, sim, mas que eu não precisei desesperar porque eu já tinha esse planejamento financeiro para se caso acontecesse alguma emergência nesse sentido. E a gente tem que contar muito com isso sempre, né? Quando a gente não é, né, servidor público efetivo, quando a gente não é concursado, né? Que a gente tem a estabilidade profissional, que a gente não tem a estabilidade ali do que o serviço público dá, a gente tem que pensar no nosso futuro, né? A gente tem que sempre pensar adiante, a gente sempre tem que pensar como eu estarei daqui a 6 meses. Às vezes não é o seu intuito, né? Daqui a 6 meses estar sem trabalho, né? Mas a gente tem que colocar isso no nosso planejamento do futuro. E o que ficou de aprendizado, né, em tudo isso? O que eu aprendi é que a educação financeira, ela não é sobre o quanto às vezes você ganha, né, mas sim sobre o quão você tem essa maturidade financeira, o quanto você lida e você administra o seu, né, salário. Obviamente que vamos considerar aqui, vamos fazer aqui um recorte, que existem milhares e milhares de famílias brasileiras, famílias numerosas, vivendo com um salário mínimo. Então, nesses casos, a gente sabe que, por exemplo, uma família com 5 filhos, mais 2 adultos, então ganhando, vivendo com um salário mínimo. A gente sabe que fica praticamente impossível a pessoa guardar ali a 40% do que ganha para guardar. Isso é impossível na realidade, né? Isso é uma questão que nós precisamos ser realistas, sim. Mas em casos, assim, eu sempre faço essa comparação, por exemplo, em casos da pessoa ser como eu, né, que não tem filho, ser uma pessoa que tem um salário razoável, consegue sim, basta a pessoa ter, né, em mente e fazer esse planejamento, a pessoa tem um pouco mais de responsabilidade com seu próprio salário, né? Eu conheço, inclusive, pessoas que não têm filhos também, que têm uma realidade parecida ali com a minha, e salários parecidos, e que não conseguem se planejar financeiramente, não conseguem guardar um valor e que não tem essa mesma maturidade financeira para administrar bem o seu próprio salário. Mas assim, mesmo você ganhando pouco e você fazendo essa análise da realidade, é possível sim construir essa base financeira, né? E aí eu sempre penso, não é sobre viver o agora, né? É sobre a gente plantar hoje para colher amanhã. Porque olha só, aqueles valores que eu vinha guardando na poupança, porque na época, como eu falei, não existia essa facilidade com os aplicativos de guardar um pouquinho, os bancos, né, digitais oferecem, não existia essa facilidade do CDB, de investir no Tesouro Direto facilmente. Então, essas eram informações que a gente via na TV, como eu falei, no Jornal Nacional, mas que era uma informação muito centralizada ali na elite, né, na elite brasileira. É sobre você ter paciência, é sobre ter firmeza, né, e não cair em armadilhas de consumismo. Como que eu tenho um salário de, sei lá, R$ 2.000 e eu vou comprar algo que custa 6.000, 7.000 reais, né? Então, eu acredito que se você consegue pagar esse bem de 7.000 reais, sei lá, dividido em 24 vezes, você ia guardando esse valor na sua conta, que quando chegasse, né, o tempo de que você está pagando esse bem, você tinha um valor ali rendendo já ali num porquinho desses aí, dessas instituições financeiras, em um CDB, você compraria um tesouro direto, né? Eu sou muito prática e racional nesse sentido e em várias outras áreas da minha vida. E eu aprendi, né, isso sozinha, né, como eu falei, vendo as experiências, vendo os erros e os acertos de quem estava à minha volta, mas sempre com o objetivo de não repetir, né, aquela história, né, de pobreza e sofrimento que os meus pais viveram, né, com 5 filhos. Então é isso, gente. Se você está aí começando do zero, assim como eu comecei, saiba que é possível, né? Você não precisa esperar ficar rico para guardar, seja R$ 10, R$ 5, R$ 20, R$ 100. Você só precisa ter foco, você ter consciência e coragem para poder
deixar os velhos hábitos que são prejudiciais, né, para trás, né, e começar hábitos mais saudáveis, né, porque eu sempre ouvi minha mãe falando assim, que dinheiro não aceita desaforo, e isso é verdade. E se esse vídeo te inspirou de alguma forma, deixe, né, sua curtida, deixe seu like aqui, comente, né, se inscreva no canal e comente aqui como está a sua vida financeira hoje. Compartilhe com alguém que precisa ouvir e ver esse vídeo. E lembre-se, guardar dinheiro é um ato de amor próprio e de respeito com o seu futuro. Eu espero que vocês gostem. Beijo, tchau!